Pastor, muito obrigado. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias. Amém. Quero aproveitar e agradecer publicamente ao tempo que o pastor Diné dedicou à nossa casa, nos levou. Pastor? Não tem problema. Mas eu quero dizer que, ainda que nós dali não tenhamos visto de uma certa forma direta a igreja do Fonseca, essa semana, quando eu pesquisava, pastor, sobre Niterói, aí eu fui lá no Google, naquele Google, me fugiu o nome. O irmão entendeu, né? Aquele que a gente vê de cima, é o que me fugiu agora. E eu estava olhando a igreja do Fonseca, olhando os arredores, olhando isso aqui tudo, e realmente é algo que nós temos ficado muito felizes de estar aqui. Em meu nome, em nome da nossa família, mais uma vez eu quero agradecer as preciosas vidas que têm recebido. Nós estamos muito, muito contentes de estar com os irmãos. Que o Senhor continue guardando, orientando, que o Senhor cumpra sobre a nossa família, sobre a igreja do Fonseca, a sua vontade. Amém? Amém. Ontem nós falávamos, nesses dias de aniversário, sobre uma igreja firme e fiel. E aí falávamos ontem, então, sobre o valor da nossa história, de olhar para o passado, de lembrar, não podemos esquecer de quem fomos. Falamos também sobre o perseverar na fé e no avançar, confiando em quem? Confiando em Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre algo que é muito precioso a nós, algo que é muito importante a nós, com um texto que foi citado ontem aqui no culto. Nessa noite nós vamos falar sobre nossas vidas enquanto comunicadores da verdade ou das verdades do reino. Nossas vidas enquanto anunciadores, como cartas para hoje. Eu e você somos cartas para o dia de hoje. Não somos cartas para aquela igreja do passado, não somos cartas que vai ser entregue um dia, mas hoje o Senhor ele nos tem enviado. E eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Segunda aos Coríntios, capítulo 3. E leremos alguns versos de 2 a 6. Amém? Eu sei que aquilo ali é uma bênção, hein? Eu sei que aquilo ali é uma bênção. Mas é tão bom ouvir o barulhinho da Bíblia assim, ó. Assim, ó. Não é verdade? Mas eu quero incentivar os irmãos, encorajar os irmãos ao barulho da Bíblia. Combinado? Mas amém. 2 Coríntios capítulo 3, versos de 2 a 6, diz assim a boa palavra do Senhor. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa noite nós te adoramos, nós entregamos e agora queremos ouvir a tua voz através da palavra. Que o teu Espírito Santo fale diretamente a cada uma das nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, você já notou que carta mesmo, é um negócio meio fora de moda? Será? Carta hoje em dia é mais aquela que cobra, né? Vem o boleto, aquelas cobranças, aquelas coisas que às vezes são até meio chatas. Então, quando se recebe uma carta hoje, a pessoa já...
Mas a carta, durante muito tempo, a carta mesmo de papel, sempre foi um instrumento de comunicação, sempre foi um instrumento de levar uma mensagem. E talvez você que tem uma data de nascimento, assim, com uma certa antiguidade, talvez você se lembre da emoção de receber uma carta. Em uma época onde não havia outros meios assim tão rápidos de comunicação, mas tinha uma emoção. Era algo assim, você abrir a carta, aí tinha gente que cortava assim com todo carinho, né? Pegava um jeitinho, dava ali, era uma ferramenta comum, ou um utensílio comum em escritórios, é uma espécie de um punhalzinho assim, bem fininho, que era para você abrir correspondência. O pessoal do escritório mais antigo vai lembrar disso. Mas uma carta, então, ela era preciosa, porque ela muitas vezes trazia fotos de família. Era o parente que morava longe, aí mandava uma foto das crianças, atrás da foto, aquela dedicatória. Você lembra disso? Você é dessa época ou só eu aqui? Irmão, eu acho que tem mais gente, mas tudo bem, vamos dar um desconto, hoje é dia de aniversário. Mas então, hoje parece que se perdeu esse costume. Não temos mais aquele ardor de receber uma correspondência, uma carta mesmo. A carta, ela virou o e-mail virou o Zap. O Zap agora é tudo abreviado, tem mensagem que a gente não entende, porque não há mais uma preocupação com a palavra certa. Na época da carta, havia um certo romantismo. Era um trabalho escrever uma carta, era algo assim que se cuidava, se preparava o papel de carta. E eu sei que tem umas irmãs que colecionavam papéis de carta. Não é verdade? Tem aí? Olha o pessoal da data de nascimento aí, já está começando a aparecer. Colecionava-se papel de carta, porque você precisava preparar o papel. Você fazia um rascunho, e aí queria ali passar um negócio com uma letrinha bonita. Dependendo da carta, já numa época um pouco mais moderna, tinha até perfume na carta, não é verdade? Hoje em dia, e-mail não tem perfume. WhatsApp, então, se perdeu isso. Mas, irmãos, hoje nós temos uma mensagem para transmitir. Pense, então, em alguém que precise receber uma carta, tipo aquela que vocês recebiam. Uma carta que conta uma história boa. Uma carta que apresenta uma boa mensagem. Uma carta que traz uma palavra que fortalece, traz um ânimo. Pense em alguém que precise ressignificar a sua vida através de uma mensagem específica em uma carta, que recebe algo que o impacta e que o conecta a um propósito maior. Pense em alguém que precise de uma mensagem transformadora. Tem gente que precisa de receber essa mensagem. Irmãos, hoje cabe à igreja do Senhor. Cabe à igreja do Senhor enviar essas cartas. Há uma mensagem transformadora, uma mensagem para hoje que deve ser enviada. Há uma mensagem para hoje que deve chegar a vidas. E a igreja hoje envia essas cartas, não mais como papel. Deus não está enviando essas cartas como papel, mas Ele está enviando essas cartas como eu e você. Eu e você somos as cartas para hoje. Então, pensar em uma mensagem, em um tema, uma palavra que remeta a essa festividade, é lembrar que há uma mensagem que deve ser pregada e que eu e você somos aqueles que levarão isso hoje. Você não está aqui à toa. O Senhor, Ele coloca sobre você e sobre mim essa responsabilidade. Cartas para hoje. O texto que nós lemos aqui, o trecho de uma carta do apóstolo Paulo, escrita em sua terceira viagem, Paulo aqui está escrevendo para uma comunidade, para uma igreja que estava enfrentando certas turbulências. Paulo aqui provavelmente está enfrentando, aquela igreja ali está enfrentando opositores à mensagem que Paulo havia pregado. Pessoas que estavam pervertendo os ensinos e levando aqueles irmãos, então, a algumas práticas incondizentes à mensagem de Jesus Cristo.
E o apóstolo, então, ele tem que escrever. Ele tem que mandar essa mensagem e lembrar aqueles irmãos que havia uma importância na vida deles. Aqueles irmãos tinham importância em suas vidas para impactar aquela sociedade como instrumentos de uma boa mensagem. Irmãos, Paulo aqui usa o termo cartas de Cristo. E é interessante como ele diz isso àqueles irmãos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo. Irmãos, nessa noite o Senhor diz a você, vocês manifestam que são cartas de Cristo para hoje. Cada um de nós somos uma carta. Uma carta que será lida, uma carta que será conduzida, que levará uma mensagem àqueles que precisam de esperança, àqueles que precisam de uma palavra do Senhor. O Senhor usa eu e você para sermos essas cartas hoje. Irmãos, nós somos mensageiros. Não mensageiros que servem a uma instituição simplesmente, mas mensageiros que estão levando a mensagem de uma causa maior, a causa do Evangelho. Nós somos aqueles que pertencem a Cristo, e Ele então é o autor da mensagem, Ele então é aquele que nos envia com a verdadeira mensagem. Uma carta que tem missão, uma carta que tem propósito, enviada por alguém que tem autoridade, como nós temos dito. Nós somos essas cartas para hoje. Como disse, não somos cartas de papel, somos cartas que o Senhor envia. Mas eu pergunto nessa noite, qual é a mensagem que o mundo tem recebido através das nossas vidas? Qual é a mensagem? Será que é uma mensagem positiva, uma mensagem de paz que aponte para Jesus? Uma mensagem coerente? Uma mensagem através de um testemunho adequado? Ou será que é uma carta toda embolada, rabiscada, de um modo que a gente não entende, num papel que está meio amassado? Como somos enquanto cartas de Cristo? Irmãos, como cartas de Cristo, nós temos que ter algumas características. E a primeira, então, que eu comento nessa noite, escritas com o Espírito de Deus. O verso que lemos diz, verso 3, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não somos uma carta escrita com tinta, porque a tinta é algo perecível. Mas há algo diferente em nós. A mensagem que portamos não é algo que perece, não é algo que passa, mas é algo que o Senhor colocou em nós através do seu Espírito. Paulo aqui, ele está frisando isso, que é uma escrita perene, duradoura, há uma escrita que não pode ser apagada, há uma escrita que foi feita pela mão do próprio Senhor em nós. E eu me lembrei que quando eu era jovenzinho, via de regra as canetas esferográficas, elas tendem a não se apagar. Mas naquela época lançou, hoje em dia tem várias, lançou lá uma caneta que eu não lembrei o nome e nem pesquisei também, mas que ela apagava. Você lembra disso? Hoje o pessoal está com a memória. Havia uma caneta que eu gostava muito daquilo, levar para a escola, era uma caneta que você escrevia, aí ela tinha uma borrachinha e ela apagava, era uma caneta assim meio cinza, o pessoal lembra. Irmãos, era uma caneta que você escrevia uma mensagem, mas aquela mensagem ela podia ser alterada, ela podia ser trocada, ser mudada. E isso não é bom enquanto nossas vidas, como cartas de Cristo, a mensagem não pode ser alterada, a mensagem não pode ser rasurada, porque não é uma mensagem minha, humana, não é uma mensagem de algo que eu acho, que eu penso, mas é a mensagem do Senhor, que Ele escreve na minha vida. Essa é a mensagem que eu porto, que nós devemos portar enquanto cartas de Cristo. Nossas vidas são cartas para hoje, baseadas em algo que não é perecível, em algo que não passa, em algo que é permanente, em uma mensagem que não muda, porque o que é espiritual, esse é o permanente. Se eu basear a minha mensagem no que é humano, se eu basear a minha mensagem naquilo que é simplesmente de acordo com o padrão da sociedade, isso vai mudar.
Isso vai estar fraco, enfraquecido, uma mensagem fraca. Mas a minha mensagem tem que ser uma mensagem espiritual. Não devemos manter, então, o foco naquilo que é terreno. Mas os nossos olhos, enquanto igreja, os nossos olhos, enquanto cartas para hoje, devem estar mirados naquilo que é espiritual, naquilo que é do alto. Colossenses capítulo 3, verso 2, diz assim: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. A nossa mensagem não é simplesmente de algo terreno. A nossa mensagem, enquanto cartas, ela aponta para algo que é maior, para algo que está além, não para algo que é simplesmente humano. Romanos 8, e eu citei ontem algumas partes desse texto, ele fala sobre uma vida segundo o Espírito. Leio aqui alguns versos. Verso 1 de Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, uma vida escrita com o Espírito de Deus, alguém que carrega a verdadeira mensagem, é uma vida que não está presa às amarras, às condenações desse mundo. É uma vida sobre a qual não há condenação. A mensagem do Senhor em nós nos garante isso. Ainda em Romanos 8, verso 5, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Uma vida, então, escrita com o Espírito de Deus, uma carta que contém essa mensagem viva, ela tem inclinação, ela pende, ela busca as coisas do Espírito. Nossas vidas têm que ser essa mensagem. Nós somos aqueles que temos que buscar as coisas do alto, as coisas do Espírito, e não simplesmente encher a nossa vida de mensagens que não dizem nada, de mensagens vazias, de mensagens vãs, que podem até trazer algum alento por serem humanas, mas que não resolvem. Porque não somos nós, é o agir de Deus em nós, e é Deus falando através de nós. Verso 14 ainda de Romanos 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós, enquanto cartas para hoje, guiados pelo Espírito de Deus, temos destinatário, somos guiados, somos aquele que o Senhor nos orienta o que fazer, nos orienta sobre aonde ir. Ele escreve essa carta e fala: olha, eu estou guiando você, é através do meu Espírito que eu guio você. Então eu não vou agir simplesmente ao que eu acho, mas eu também não sou uma carta anônima. Enquanto uma carta guiada pelo Espírito de Deus, ele me dá identidade. O texto diz: são filhos de Deus. Eu não sou uma carta perdida, uma carta sem destino, uma carta anônima, mas eu sou uma carta que Deus me envia aonde Ele quer, para falar com quem Ele quer, a mensagem que é dEle, e é Ele quem assina, é Ele quem sela essa carta. Isso tudo me garante que eu não sou uma mensagem vã, mas quando eu entrego a minha vida a Cristo, a minha vida se torna uma carta que vai passar a ser lida diariamente pelos outros. Mas há um segundo ponto para nós pensarmos nessa noite, enquanto cartas para hoje. Como cartas para hoje, nós temos uma mensagem viva. Uma mensagem que não é simplesmente humana, como eu disse, mas que há vida nessa mensagem. O verso 3, a parte B: não em tábuas de pedra, não escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Irmãos, Paulo aqui ele está fazendo um contraste com a antiga aliança. Quando ele fala sobre tábuas de pedra, ele está apontando para a lei mosaica. E ele está fazendo então esse contraste em relação à nova aliança, que é algo que está dentro, é algo que está no coração. E nós percebemos isso, fica mais claro, porque no momento que Paulo escreve aqui, já não era comum escrever em pedra. Naquele momento ali, já havia os papiros. Então ele usa uma linguagem que aquele povo entende, que os seus destinatários entendem, para fazer um contraste.
Paulo está ensinando, então, que não basta seguir a lei. Como cartas para hoje, não basta eu fazer algo, ter uma vida que simplesmente cumpre alguma regra. Não, é necessário haver um coração transformado pela mensagem viva. Não basta seguirmos as prescrições religiosas, ir aos lugares, fazer algo, vestir o traje de encontrar com os irmãos, servir. Isso tudo é bom. Mas não basta fazer isso, porque uma carta viva, ela tem uma mensagem verdadeiramente viva, que é fruto de um coração impactado, de um coração transformado. Não é algo externo. Não é algo externo. O externo é consequência, ou ele deve ser consequência das nossas vidas. Essa é a mesma ideia que Paulo trabalha aqui no verso 6, de 2 Coríntios 3, que diz assim: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Se somos cartas, então, escritas pelo Espírito de Deus, esse mesmo Espírito é aquele que nos dá vida, é Ele que nos vivifica, nele somos vivificados. Então, por Ele, nós temos uma mensagem vivificada, uma mensagem viva. Não é uma mensagem que aponta somente para a morte, mas é uma mensagem que aponta para aquele que está vivo. Então, como eu disse, obedecer apenas sem o coração não resolve. Como carta, não é uma carta só de aparência. Eu sou aquele que tem que dedicar o seu coração. Nós devemos cumprir, sim. Tudo que fazemos temos que cumprir bem, com excelência, mas fazer isso com o coração vivificado. Isso precisa ser uma realidade nas nossas vidas. Irmãos, certa feita, Jesus ele falou com um grupo de fariseus e escribas. Eram pessoas que estavam presos à letra, eram pessoas que obedeciam, que faziam, que cumpriam os ritos, o que obrigavam os outros, que cuidavam da vida dos outros, que estavam ali tomando conta de tudo. Mas Jesus se refere àqueles grupos em Mateus 23, verso 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, aqueles que estavam presos à letra, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, eles estavam sendo legalistas, fazendo assim, obedecendo até detalhes, mas desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Cumpriam algo, mas desprezavam outro. Faziam algo que era ritualmente adequado, mas desprezavam o agir, desprezavam aquilo que era que deveria ser algo fruto de um coração. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. E ainda no verso 27, ai de vocês, escribas e fariseus, mais uma vez ele diz, hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco. Em outra versão, sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos de toda podridão. Irmão, Jesus aqui está sendo duro com aqueles que estavam levando uma mensagem, vivendo algo que não era do coração, que não era fruto de um coração vivificado. A vida de aparência sem mensagem é uma vida hipócrita, é uma vida, como Jesus coloca, de morte e podridão. Meu coração tem que estar alinhado com a mensagem que eu prego. Na verdade, a mensagem que eu prego tem que estar alinhada ao meu coração transformado. Hoje nós vivemos tempos de tanta aparência. Hoje a gente valoriza muito a imagem. É uma época de nós estarmos preocupados com fotos. Tira-se uma foto, aí vem alguém, posso ver? Não, tira outra que não ficou bom. Não é verdade? Antigamente não tinha esse negócio não. Antigamente a gente tirava foto. Lembra daquele cubinho, um quadradinho que a gente botava em cima da máquina? Que era o flash? Lembra disso? Isso lá atrás, aquele flash, eram 4 flashes. Então você tirava ali, comprava seu filmezinho de 12 poses, antigamente, né? E torcia para ficar bom.
Mas, irmãos, nessa época que vivemos é uma época de aparência, de fotos que são refeitas, retocadas, de filtros que são usados para parecer mais bonito, de likes. Buscamos muita aparência, mas esquece, na verdade, se esquece então de uma vida real, de uma imagem real, que é fruto de uma vida vivificada, de uma vida que carrega a verdadeira mensagem, uma mensagem que é sincera, uma mensagem que é trabalhada, escrita pelo Espírito Santo. Igreja, nós somos cartas para hoje, portadores de uma viva mensagem, uma mensagem que é verdadeira e transformadora. A mensagem de Jesus Cristo, escrita pelo Espírito Santo nos nossos corações. Em terceiro ponto, para a nossa reflexão dessa noite, verso 5 e verso 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, a nossa mensagem, a nossa capacitação, ela não pode vir de nós, ela deve vir exclusivamente de Deus. Como cartas para hoje, nós somos ministros que o Senhor nos capacitou, ministros de uma nova aliança. Deus é quem nos capacita. Deus é aquele que é suficiente, é aquele que nos orienta, é aquele que nos direciona, é aquele que coordena, ou que deve coordenar, deveria coordenar, tudo que nós fazemos. Não há mérito em nós, não há mérito na minha vida. Como carta, eu preciso entender que a obra, quem está fazendo é o Senhor, eu sou apenas um instrumento. E essa era a percepção que o apóstolo Paulo tinha. Paulo, então, ele entende que não havia conhecimento que ele pudesse ter, não havia algo que ele pudesse aprender, fazer, não havia nenhuma habilidade ou capacidade específica que não tivesse vindo do Senhor. O Senhor é aquele que o estava enviando e o orientando e o capacitando. Esse termo aqui usado para capacitar pelo apóstolo Paulo, ele fala de uma dependência total, de algo que vai além do esforço humano, de algo que vai além do que aquilo que eu estou escrevendo, construindo, mas de algo que é o Senhor agindo na minha vida. A dependência de Deus é algo que nós temos que buscar dia a dia. Paulo tem essa mesma percepção em sua primeira carta, capítulo 15, verso 10, quando diz assim: mas pela graça de Deus, olha como é que Paulo começa: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei. E ele trabalhou como? Muito mais do que todos eles. Paulo tinha consciência do seu trabalho. Eu fiz, eu me esforcei, trabalhei muito mais. Todavia, não eu. Ele não começa aqui o texto falando: olha, eu trabalhei, foi um esforço e eu consegui. Não. O verso conclui assim: todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, ainda que ele tivesse se esforçado, ele sabia que tudo que ele fez por si próprio seria vão. E ele valoriza a graça de Deus na vida dele. Depender do Senhor é depender da sua graça dia a dia. Nós não podemos simplesmente confiar na capacidade que temos. Temos sim, aprendemos sim, nós podemos sim fazer algo. O Senhor nos dá habilidades, talentos, dons, que devemos exercitar, sim, que devemos entregar ao reino, sim, mas conscientes de que é Ele que está agindo através das nossas vidas, que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos leva a fazer algo. Nós não podemos confiar em nós, nas capacidades, como eu disse, porque se eu ficar confiando somente em mim, eu posso me tornar uma carta extraviada.
a carta que não chega no seu destinatário. Eu faço o que eu quero, eu faço da minha maneira. Eu tenho que fazer tal coisa. E eu me lembro daquele segundo caso, quando Moisés, já um pouco antes de chegar na terra prometida, o povo lá perturbando ele, mas perturbando, ele já está estressado, já se vão 38, 39 anos de caminhada, e ele era um camarada manso, mas o povo querendo água, e aí Moisés consulta o Senhor, e ele já tinha passado por um episódio semelhante, onde no primeiro episódio ele tinha que bater na rocha. Mas no segundo episódio, agora, Moisés, o Senhor, ele orienta, vai lá e fala a rocha. Só que eu penso que ele estava tão estressado ali, o povo naquela perturbação, que ele chega achando assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Deus falou, mas eu sei o que eu tenho que fazer. E ele vai lá e resolve. E ele dá-lhe a pancada, dá-lhe outra pancada na rocha, saiu água, povo feliz, amém. A gente acha que os fins justificam os meios? Não. A mensagem é uma mensagem que glorifica o Senhor. E naquele momento ali, a palavra do Senhor sobre Moisés é que você deixou de me glorificar. Por deixar de glorificar o Senhor. Quando eu faço algo do meu jeito, quando eu resolvo caminhar, eu me torno uma carta perdida. Uma carta que não chega a quem o Senhor gostaria que eu chegasse. Pode até chegar alguém, pode até fazer algo, mas não é necessariamente aquilo que o Senhor tinha como propósito, ou pode não ser aquilo que o Senhor tinha como propósito. O melhor propósito é eu estar debaixo da direção, do endereçamento do Senhor. Quando Ele pega um envelope lá, preenche e diz assim, Davi, você vai para fazer tal coisa em tal lugar. Pastor Diné, vá fazer isso, faça isso, com uma mensagem que é viva, e ele coloca o selo. O pessoal nem lembra, tem gente hoje da geração mais nova que tem dificuldade de lembrar o que é o selo, mas o selo é aquilo que garante que a gente vai chegar, e o Senhor colocou o seu selo, o selo do Espírito Santo nas nossas vidas. Irmãos, caminhando aqui para uma conclusão, o mundo ele continua precisando de cartas para hoje. A mensagem precisa ser levada, a mensagem do Senhor, a mensagem viva, ela precisa ser levada. E nessa noite, o Senhor ele está lembrando a você que você é essa carta, que eu sou essa carta, que nós temos um compromisso de levar a verdadeira mensagem. Vocês são nossa carta, conhecida e lida por todos. Seremos lidos quando formos à padaria, seremos lidos quando estivermos na faculdade, no trabalho. As pessoas estão nos lendo, as pessoas estão nos vendo. Talvez não falaremos, não abriremos a palavra e pregaremos, mas as pessoas estarão nos vendo e lendo sobre a mensagem verdadeira que impactou a minha vida e a tua vida. Somos cartas para hoje. Então eu relembro a questão que eu trouxe aqui no começo. Qual é a mensagem que as pessoas têm lido nas nossas vidas? A mensagem coerente? A mensagem viva? A mensagem do Senhor? Ou aquela mensagem embolada? Ou aquela mensagem meio rabiscada? Ou aquela mensagem meio complexa? Que seja a mensagem de Cristo em nossas vidas, amém? Hoje Deus está nos chamando como igreja, para sermos cartas escritas pelo Santo Espírito de Deus, para nós sermos os portadores de uma mensagem viva, que não é para depois de amanhã, mas é para hoje, que é para o agora, e a vivermos então em dependência do Senhor, para que o Senhor nos leve onde Ele deseja, para que o Senhor nos direcione, para que Ele nos oriente, para que Ele coloque no nosso coração o caminho que vamos tomar. Louvado seja Deus então, pela Igreja Batista do Fonseca, que há 87 anos é uma agência que distribui muitas cartas vivas. Não somente aqui no bairro do Fonseca, não somente em Niterói ou no estado do Rio de Janeiro, mas eu tenho certeza que para o Brasil e para o mundo. E que o Senhor conserve essa agência, segundo a sua santa vontade,
para que possamos prosseguir pregando a verdadeira mensagem, para que possamos avançar, sim, na dependência do Senhor. Fique de pé, vamos orar. Você é uma carta viva. E nós vamos orar por isso nessa noite. Quero te convidar a fechar os olhos. E se você entende que você precisa assumir um compromisso de ser essa carta, que leva a verdadeira mensagem, uma carta que talvez em algum momento tenha se perdido, tenha sido extraviada, talvez em algum momento tenha deixado de lado a dependência, mas se você entende que gostaria de assumir um compromisso com o Senhor, de ser uma carta para hoje, para que o Senhor te use onde você tem ido, para que o Senhor te use segundo a sua soberana vontade. Uma carta, não uma carta guardada, não enviada, não, mas uma carta que Ele envia, uma carta que Ele escreve e uma carta que tem um destinatário certo. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Se você entende e deseja assumir esse compromisso.